Olá, bem-vindos! Com esse vídeo vamos dar sequência a uma série de vídeos, conforme havia anunciado, em que vamos tratar da relação que existe entre filosofia e política. Diga-se, de antemão, que é uma relação tensa, conflitiva e, ao mesmo tempo, crítica. Mas no vídeo de hoje vamos dar destaque a um tema que é recorrente na vida política nacional, ou seja, por que e como se manifesta o assim chamado analfabetismo político. Em outros termos, o que é o analfabetismo político e quais são as suas principais causas. No meu entender, existem basicamente três manifestações mais importantes do analfabetismo ou da ignorância política de uma grande parcela da população brasileira. Primeiro é preciso dizer o que é de fato o analfabetismo político. O analfabetismo político, no meu entender, é a incapacidade de compreender o funcionamento das instituições sociais e políticas. É a incapacidade do indivíduo ou do cidadão de perceber-se como parte integrante da sociedade. É a incapacidade de perceber as causas estruturais dos problemas sociais, políticos e econômicos. O analfabetismo político não é algo restrito às classes populares. Atinge todas as classes sociais e todos os níveis de escolaridade. Inclusive, pessoas mais escolarizadas também manifestam diferentes formas de analfabetismo político. Ou seja, é um fenômeno político, o analfabetismo, do qual nós estamos tratando, mas é também um fenômeno, eu diria, cultural, educacional, histórico no Brasil e, claro, sobretudo, um fenômeno social. Vamos tentar, então, entender ou buscar compreender quais são as suas formas principais de manifestação em nossa sociedade. A primeira forma de manifestação do analfabetismo político diz respeito àquele indivíduo, àqueles indivíduos que não se dão conta de que a política não é uma instância, um poder, acima de outros poderes. Não é, portanto, uma instância uma esfera completamente autônoma. Embora goze de uma relativa autonomia, o poder político ou a esfera política não está dissociada, destacada ou separada do poder econômico ou da estrutura econômica da sociedade. Esta forma de manifestação do analfabetismo político impede que o indivíduo conheça de fato, compreenda propriamente as regras do jogo político, dado que ele não percebe que os interesses econômicos determinam em grande medida as decisões políticas que vão afetar a sua vida, porque a política é a instância legislativa, mas ao mesmo tempo o poder político se desdobra, em outras esferas e subesferas. O poder executivo não deixa de ser expressão do poder político, assim como o poder judiciário, que é o poder de impor
inclusive de forma coercitiva, as leis que são criadas, né, mais especificamente na esfera política. Este cidadão, ou melhor dizendo, este indivíduo não se dá conta de que na esfera política atuam interesses, forças econômicas, orientando, quando não determinando, decisões políticas que resultarão em leis. Ora, as leis são diretrizes, são preceitos que nós, todos, na condição de cidadãos, devemos seguir, respeitar ou obedecer. A incapacidade de perceber este fato de que a política não é uma instância autônoma torna muitos indivíduos cegos para a própria política. Mas há uma outra forma de manifestação ou de expressão do analfabetismo político, que, no meu entender, diz respeito àqueles indivíduos ou cidadãos, entre aspas, porque sou de fato cidadão se conheço meus direitos, meus deveres, minhas obrigações, e sou capaz de exigir o cumprimento desses direitos, o gozo desses direitos. Esta outra forma de manifestação ou de expressão social do analfabetismo político, como diz respeito àqueles indivíduos que nutrem um profundo descaso, desinteresse pela política. Não discutem política, não participam da vida política, não se organizam, não se mobilizam, não cobram, não exigem das autoridades políticas o cumprimento de suas promessas, não se organizam politicamente em sindicatos, em partidos políticos, e nem se mobilizam, do ponto de vista social, quer dizer, não participam de movimentos sociais. São avessos a toda e qualquer forma de organização política. Mas esses indivíduos não se dão conta que estão sendo governados ou que serão governados por maus políticos, dado que a ausência desses indivíduos no debate político, no debate público, a falta de participação, a ausência desses indivíduos no processo político compromete a própria vida prática deles e de toda a sociedade, de tal maneira que a desinformação, ou então, o que é muito pior, a alienação, como nós veremos daqui a pouco, torna esses indivíduos presas fáceis de interesses escusos. Se esse indivíduo não se dá conta de que é de fato um cidadão, alguém que precisa participar politicamente, se engajar de alguma forma, ele está sujeito, como disse, a ser governado por leis tirânicas, opressivas. A sua cumplicidade o torna uma vítima, uma presa fácil do sistema político vigente. Mas além dessas manifestações do analfabetismo político na nossa sociedade, existe uma outra que, a meu ver, também atinge uma outra parcela, uma grande parcela de cidadãos, ou então
de indivíduos, como disse, para ser cidadão de fato, né, é preciso ter consciência política, é preciso perceber-se como parte integrante de uma sociedade, é preciso conhecer o seu lugar, sua posição social, é preciso conhecer os seus direitos e suas obrigações perante a coletividade. Essa outra forma de manifestação do analfabetismo político na sociedade brasileira, ela é, sem dúvida, tão preocupante quanto as outras. Diz respeito àqueles indivíduos que, ao invés de usarem criticamente o pensamento, isto é, ao invés de usarem da razão, se deixam levar por sentimentos, pela emoção, pelo medo, pela desinformação. São os indivíduos que são facilmente manipuláveis, vulneráveis, portanto, às ideias alheias e estranhas aos seus interesses. Nós temos no Brasil a figura do pobre de direita, que representa muito bem esse tipo de analfabetismo político, que é do indivíduo que desconhece a sua origem social, o seu lugar social, sua posição na sociedade, porque a sociedade capitalista é uma sociedade estruturada em classes, dividida em classes sociais. Muitos indivíduos, chamados então de pobres de direita, votam em candidatos que representam os interesses de seus patrões, que representam não os seus interesses, mas os interesses alheios. São então vítimas da manipulação, como eu já disse, ou seja, são pessoas alienadas do ponto de vista político, não possuem consciência de classe, não percebem que na sociedade que vivem há uma divisão social fundada sobre a diferença ou a desigualdade econômica. Esses indivíduos estão sujeitos ao fanatismo político, à intolerância, ao ódio de classe. E a pergunta que nós não poderíamos deixar de fazer é justamente esta: e quem é que se beneficia do analfabetismo político? É claro que o analfabetismo político no Brasil é um fenômeno histórico, não apenas social, é um fenômeno cultural, que tem raízes, como disse, históricas. Via de regra, partidos de direita, partidos políticos de direita e de extrema direita, se utilizam de artimanhas, de artifícios para obterem a adesão de pessoas que são desinformadas do ponto de vista político, de pessoas que são incapazes de perceber ou de interpretar a realidade social, política e econômica. Ou seja, em outros termos, não se trata de não saber ler e escrever. O analfabetismo político diz respeito à incapacidade de interpretação, de compreensão da vida social, da vida em sociedade, da realidade social, política e econômica. Nos próximos, ou melhor, mais adiante, em outros vídeos, nós abordaremos também temas e autores da filosofia política para tornar mais aguda e, ao mesmo tempo, profunda
a nossa compreensão da política. Por isso, se você se interessa por questões filosóficas e por questões políticas, não deixe de participar do nosso canal. Se inscreva se por acaso ainda não está inscrito. Compartilhe, comente, deixe aqui suas questões e também deixe o seu joia, o seu joinha, para que a gente possa prosseguir e ao mesmo tempo tornar este canal ainda mais conhecido, porque a política é uma questão, eu diria, essencial ou vital para o exercício da cidadania. Então, até o próximo vídeo.